Então, boa tarde. Então, vamos ter a nossa segunda aula hoje de Física da Matéria Condensada. E o primeiro capítulo, como vocês viram, foi só aquela introdução básica sobre o que é Física da Matéria Condensada. E hoje que a gente começa, de fato, a falar um pouco mais sobre conteúdo, tá? Então, o segundo capítulo, ele é sobre a coesão cristalina. Coesão cristalina, eu falei muito rapidamente para vocês na aula passada, né? Basicamente, ela tem por objetivo estudar a maneira pela qual os átomos se juntam para formar um sólido, tá? Em outras palavras, a gente quer saber por que, energeticamente falando, a gente vai ver isso, por que átomos preferem a baixas temperaturas se juntar, se condensar e formar um sólido, em vez de ficar como átomos isolados ou íons isolantes. Tá? Então, basicamente, a pergunta que a gente quer responder é essa aqui. Por que um sólido existe? Né? Por que um sólido? E também, a gente rapidamente falou na aula passada, né, que a razão pela qual átomos se unem para formar um sólido era a interação coulombiana. As outras interações que podem existir, interação magnética ou interação gravitacional, elas são muito pequenas, né? Então, a maior parte da coesão cristalina, ela se deve simplesmente à interação coulombiana entre elétrons e núcleos, entre núcleo-núcleo, elétron-elétron, e elétrons e núcleos que tem um sólido. Tá? Então, a pergunta rápida para essa, a resposta rápida para essa pergunta é a interação coulombiana. Eletrostática mesmo, coisa que vocês já viram, né? Só que essa aparentemente simplicidade dessa resposta, de alguma maneira, ela esconde as diferentes maneiras, diferentes manifestações de interação coulombiana e diferentes maneiras como átomos podem se organizar para formar um sólido, né? Então, apesar de ser um único tipo de interação, né, ela tem diferentes manifestações, que dá diversidade de diversos tipos de coesão cristalina. Tá? Então, a gente vai estudar isso nesse capítulo, e a gente vai ter como guia, né, um auxiliar indispensável para todo o físico da matéria condensada, que é a tabela periódica dos elementos. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão estar consultando toda hora durante o curso. E a gente vai fazer, então, um passeio pela tabela periódica para estudar diferentes tipos de sólido e tentar entender as diferentes maneiras como eles ficam coesos. Tá? E a gente vai começar pelo tipo mais simples de coesão cristalina, que é que ocorre quando eu tenho átomos de gases nobres, né? Átomos da coluna 8 da tabela periódica. Tá? São chamados átomos de gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, etc. Tá? Então, essa é a seção 2.2. 2.1 foi a introdução. Né? A gente vai estudar, então, agora os cristais de gases nobres. Quando eu falo cristais de gases nobres, é a maneira simplificada de falar cristais formados por átomos de gases nobres. Né? Não é um cristal de um gás, obviamente. Né? Mas cristais formados pelos átomos que são conhecidos como gases nobres. E estudar esse tipo de coesão, né, significa estudar o primeiro tipo de interação que a gente vai ver, que é uma manifestação da interação coulombiana, que é a chamada interação de Van der Waals. Tá ok? Vocês já ouviram falar da interação de Van der Waals? Possivelmente sim. Né? Então, beleza. Bom, os gases nobres, eles ocupam um lugar especial na tabela periódica, né, porque eles têm a última camada de valência totalmente preenchida. Né? Então, de certa maneira, é muito difícil, eles são inertes, né? É muito difícil fazer ligações químicas, né? É muito difícil arrancar um elétron ali. Então, em outras palavras, eles gostam de ficar daquele jeito que eles estão, né? Com uma nuvem eletrônica esfericamente simétrica
em torno do núcleo. Tá? Então, inicialmente é difícil imaginar como é que um átomo que é neutro, tá? Que tem um núcleo e em torno dele uma distribuição esfericamente simétrica de carga, por que ele iria interagir de forma coulombiana com um outro átomo que está a uma certa distância? Né? Porque eles não veriam nenhum campo elétrico, digamos assim. Tá? Então, é isso que eu vou querer discutir com vocês. Tá? Bom, então vamos pensar nesse problema. Né? Então eu tenho um núcleo, dois núcleos, né, de átomos de gases nobres, e uma nuvem eletrônica esfericamente simétrica. Né? Em torno de um átomo, em torno do outro átomo. Tá? E vamos supor que esses dois átomos estão separados por uma distância R. Bom, como eu falei, essa nuvem eletrônica, sendo esfericamente simétrica, a princípio não teria nenhum motivo, né, para que esses dois átomos interagissem. Mas o que a gente tem que pensar é que tem mecânica quântica, né? Ou seja, a ideia de você ter uma nuvem eletrônica esfericamente simétrica é um conceito que vale só na média, né? Isso é uma distribuição de probabilidade de achar os elétrons aqui. Essa sim é esfericamente simétrica. Mas nada impede que tenha uma flutuação, né, de modo que, digamos, vamos considerar um próton e um elétron só, né, por simplicidade. Vamos dizer que pode ter uma flutuação que, em um dado momento, esse elétron aqui, que é descrito por essa função de onda esfericamente simétrica, esteja naquela posição. Tá? Então, como vocês viram em mecânica quântica, uma certa medida da posição do elétron pode dar qualquer valor aqui com certas probabilidades. Então, num dado momento, esse elétron ele pode estar numa posição ali distante do núcleo um certo valor. Isso é, na verdade, o que acontece em geral. Quando isso acontece, vocês percebem que aqui vai aparecer um momento de dipolo elétrico. É um momento de dipolo elétrico que eu vou chamar de P1, que vai da carga positiva para da carga negativa para a carga positiva. Então, é um momento de dipolo que, na média temporal, ele é zero, mas instantaneamente ele pode existir ali. E quando ele existe ali, ele vai gerar um campo elétrico. Né? Um momento de dipolo elétrico gera um campo elétrico, que é o campo do dipolo. Tá? Então, eu vou desenhar, sei lá, esse campo elétrico aqui. Então, aqui são algumas linhas de campo. Sai do positivo para o negativo. Isso aqui é o campo elétrico E. E esse campo elétrico ele vai estar por todo o espaço, né? Em particular, ele vai estar atuando também na posição do segundo átomo aqui. Tá? Em que direção vai estar o campo elétrico aqui nesse segundo átomo? Para cima. Né? Então, aqui vai ter um campo elétrico que eu vou chamar de E. Tá? Nessa posição. Tá claro isso? Tá. Bom, e aí o que acontece? Esse campo elétrico que foi gerado por uma flutuação do dipolo aqui, né, atuando no segundo átomo, o que ele vai fazer com essa nuvem eletrônica aqui que é, em princípio, esfericamente simétrica? Ele vai polarizar. Então, a nuvem eletrônica ela vai se deslocar, né, para cima ou para baixo em relação ao núcleo aqui? Para baixo. É como se o centro de carga negativa, agora, em vez de ficar centrado, né, no núcleo, ele vai estar deslocado para baixo. Tá? Isso vai gerar isso vai causar um momento de dipolo no segundo átomo, concorda? Né? Então, é um outro momento de dipolo que está agora aqui do menos para o mais, e eu vou chamar P2. E esses dois momentos de dipolo, P1 e P2, agora eles podem interagir de forma coulombiana. Tá? Então, de uma maneira muito simplificada, essa é o coração da interação de Van der Waals. A interação de Van der Waals tem outros nomes também, inclusive em outras áreas chama-se de interação de Van der Waals um conjunto maior de interações que inclui interação de polo permanente, etc. Mas essa é a chamada interação
dipolo flutuante, que tem uma flutuação do dipolo aqui, dipolo induzido, que induz, né, um dipolo no outro átomo. Tá? Tem outros nomes como interação de dispersão, interação de London, que talvez vocês vão ver por aí. Bom, agora vamos ser um pouco mais quantitativo e vamos tentar calcular essa energia potencial de interação entre os dois átomos. Em particular, não de forma precisa, mas pelo menos a dependência com a distância R dessa interação de Van der Waals. Eu vou chamar isso de R minúsculo, que eu acho que é o que está mais consistente aí com o que está na apostila. Tá? Bom, beleza. Então, assim, sem prestar muita atenção nas constantes, só vendo os fatores de proporcionalidade, né, vamos... primeiro, quando eu tenho esse dipolo flutuante P1, né, a magnitude do campo elétrico que ele causa a uma distância R, alguém lembra? O campo elétrico ele é proporcional de um dipolo, como é que ele cai com a distância? Acho que era o dobro, né? É 1 sobre R3, exatamente. Tá? Então esse campo elétrico E, né, a uma posição R, o módulo dele, né, ele é proporcional a 1 sobre R ao cubo. É o campo elétrico do dipolo. Bom, beleza. Esse campo elétrico do dipolo, como vocês já falaram, ele vai causar uma polarização nesse outro átomo. Então, ele vai ter esse outro átomo vai ter um outro momento de dipolo, que eu chamei de P2, que ele é proporcional ao campo elétrico nessa posição. A constante de proporcionalidade, alguém sabe? Já ouviu falar? Tem um nome bem sugestivo, que é polarizabilidade. Né? É o quão polarizável o átomo é. É uma constante alfa vezes o campo elétrico é. Ou seja, dado um campo elétrico externo num átomo com polarizabilidade alfa, ele vai gerar um momento de dipolo P2. Está claro isso? Tá? Então, alfa é a chamada polarizabilidade atômica. Certo? Beleza. Agora eu estou interessado na energia potencial de interação entre esses dois dipolos. Mais uma vez, sem precisar pensar nas constantes multiplicativas, talvez vocês devem lembrar também dos seus estudos de eletromagnetismo, que a energia potencial, quando eu tenho dois dipolos interagindo a uma distância R, vou chamar isso de U de R, ela também é proporcional, vou fazer assim para não usar alfa, né, ao produto dos dois dipolos, também dividido pela distância ao cubo. Tá? Essa é a energia potencial de interação entre dois dipolos. Ok? Bom, agora P2 eu vi que é alfa vezes E, né? E E é 1 sobre R3, concorda? Então isso aqui vai com alfa vezes P1 vezes P1 vezes alfa sobre E, onde E vai com 1 sobre R3. Né? Então isso aqui vai com 1 sobre R, é a sexta potência. Certo? Tá? Então a gente acabou de mostrar que essa interação, chamada de interação de Van der Waals, a sua assinatura, esse decaimento com a sexta potência da distância. Tá? Então, dois átomos neutros interagem por essa interação, que é de polo flutuante induzido, né, com uma lei que cai sobre 1 sobre R6.
É claro que esse cálculo é um cálculo que a gente chama por trás do envelope, né? É do fundo do envelope. É um cálculo aproximado clássico, né? Na verdade, a interação de Van der Waals ela tem uma origem puramente quântica, sempre porque essas flutuações aqui elas só ocorrem por causa da mecânica quântica. Então, na lista de problemas de vocês vão, de fato, obter novamente essa dependência usando um cálculo quântico. Tá? Então, esse vai ser um dos problemas da lista de vocês. Mas, assim, para ilustrar a dependência, isso aí é suficiente. Tá? Eu não levei em conta efeitos de retardamento do campo eletromagnético aqui. Tá? E isso altera essa lei de potência. Tá? Mas ainda continua tendo uma interação atrativa entre os dois átomos, a longas distâncias. Tá claro isso? Alguma dúvida? Bom, essa interação, ela de fato, dentro do conjunto de interações que a gente vai ver, ela é uma das mais fracas, ou a mais fraca. Né? Então, ela que faz com que a coesão dos cristais de gases nobres seja extremamente baixa. Né? E, por exemplo, vai dar origem por exemplo, temperaturas de fusão muito baixas. Né? Vai ser muito fácil eu sublimar, ou evaporar, ou transformar num líquido, né, um cristal de gases nobres, né, de gás nobre. Então, a gente tem aqui uma ideia dessas magnitudes. Então, aqui são vários cristais de gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, etc. E os pontos de fusão, repara, 24 Kelvin, 84 Kelvin, então são pontos de fusão relativamente baixos. Tá? E essa energia de coesão, basicamente, o que é a energia de coesão? Já vou definir melhor para vocês, mas é a energia que você tem que dar para separar todos os átomos. Né? Num sólido, num cristal, você tem que dar uma certa energia por átomo. Né? Então, aqui está em elétron-volt por átomo, para separar ele num conjunto de átomos isolados. Então, é da ordem de menos de 0,1 elétron-volt. Tá? A gente ainda não tem uma intuição de se isso é alto ou é baixo, mas a gente vai ver, por comparação com outros tipos de sólidos, que na verdade esse tipo de energia de coesão ele é pequeno. Tá? Então, cristais de gases nobres, eles têm baixa energia de coesão. Ok? Beleza. Bom, então essa interação ela é atrativa, né? Agora, quando os dois átomos começarem a ficar muito próximos uns dos outros, eles vão começar a se repelir a curtas distâncias. Né? Isso é uma coisa que vale, na verdade, não só para átomos de gases nobres, mas para quaisquer átomos, né? De qualquer tipo. A curtas distâncias tem uma repulsão entre os átomos, que ela, de certa maneira, a gente vai discutir um pouco na aula que vem, mas ela tem origem na repulsão coulombiana das camadas eletrônicas, mas principalmente no princípio de exclusão de Pauli. Tá? Eu vou discutir isso com mais cuidado na aula que vem, quando a gente falar de ligações covalentes. Tá? Mas o fato é que existe uma repulsão. Né? De modo que o potencial de interação entre dois átomos de gases nobres, da forma mais completa, é esse que está mostrado aqui nesse gráfico. Na verdade, esse é um caso real acho que é para o argônio. Tá? Potencial como função da distância. Vocês notam que ele é fracamente atrativo a longas distâncias, mas quando eu chego os átomos muito próximos uns dos outros, definido por essa distância sigma, né, eles começam a se repelir fortemente. Tá? Então, essa repulsão, ao contrário dessa lei do termo atrativo, que tem essa dependência com 1 sobre R6, essa repulsão não tem uma forma analítica muito clara. Né? Então, em geral, você obtém ela numericamente por cálculos de estrutura eletrônica, etc. Né? Mas as pessoas fazem diversos modelos para descrever essa parte repulsiva do potencial, e um dos mais famosos, mais conhecidos, é o chamado potencial de Lennard-Jones. Alguém já ouviu falar do potencial de Lennard-Jones?
nesse potencial de Lennard-Jones, esse termo repulsivo, ele vai com a potência 1 sobre R a 12. Tá? Então, eu chamo aqui de V de Lennard-Jones como função de R. Tem essa, por convenção, essa constante aí, 4 vezes epsilon. E aí tem aqui sigma sobre R elevado a 12 menos sigma sobre R elevado à sexta potência. Tá? Então esse é o potencial de Lennard-Jones. Você nota que a parte atrativa, que é atrativa indicada por esse sinal menos, vai com 1 sobre R6, e a parte repulsiva vai com 1 sobre R a 12. Tá? E esse potencial tem dois parâmetros. Um parâmetro sigma, que é um parâmetro que é o que tem unidade de quê? Sigma. Dimensões de quê? Não dá para saber, mas se eu disser que epsilon tem unidade de energia, né? Então o sigma tem unidade de quê? De distância, de comprimento. Tá? E é isso aqui, sigma sobre R tem que ser adimensional. Tá? Então, o sigma é uma escala de comprimento e o epsilon é uma escala de energia. E essas duas constantes, sigma e epsilon, elas têm uma interpretação física. A interpretação física está mais ou menos ilustrada por esse gráfico. Epsilon, ela de fato vai ser a energia de coesão por átomo e vai ter a ver com a facilidade ou dificuldade de você separar esse cristal. Então, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que Kt, quando T é a temperatura de fusão, é aproximadamente igual a epsilon, da ordem de epsilon. Tá? Então, epsilon, de alguma maneira, está ligada também à temperatura de fusão. E sigma é esse tamanho do átomo, né? Para energias para comprimentos, para distâncias muito menores do que sigma, eu começo a ter uma energia potencial ficando muito, muito alta. Ou seja, os átomos não gostam de se aproximar a distâncias menores do que sigma. Então, sigma te dá uma ideia do tamanho do átomo. Tá? Então, aqui você vê nessa tabela os parâmetros epsilon e sigma para os diversos gases nobres. Tá? Você vê que epsilon aumenta com o tamanho do átomo e sigma também. Quer dizer, um é mais óbvio, né? Porque o átomo vai ficando maior, então é natural que sigma aumente. Mas por que epsilon também aumenta? Por que a coesão aumenta com o tamanho do átomo? Tem mais elétrons, a chance de ter uma polarização instantânea. Exatamente. Né? Com mais elétrons, não só a chance, mas a magnitude das flutuações de dipolo que você vai ter aqui são maiores. Tá? Então, isso aumenta a interação. Tá claro isso? Beleza. Tem um caso curioso aqui, né? O hélio. Eu tenho até parâmetros de Lennard-Jones para ele aqui, mas eu não tenho as distâncias do hélio, pelo menos a pressão nula. Né? O hélio não forma um sólido a pressão zero. Eu tenho que colocar ele com uma pressão diferente de zero para ele se solidificar. A pressão ambiente, a temperaturas baixas, ele é líquido, não é sólido. Tá? Por que isso acontece? Alguém sabe? Por efeitos também quânticos de energia de ponto zero. Tá? Pelo fato do hélio ser um átomo muito leve, né? Então os efeitos quânticos são mais importantes e a energia de ponto zero, que vocês já devem ter visto no caso do oscilador harmônico, lembra? Quer dizer, se eu incluir a energia de ponto zero aqui nesse gráfico, de fato a energia de coesão ela não é o mínimo dessa energia potencial, é o mínimo da energia potencial mais a energia de ponto zero, que é a vibração de ponto zero dos átomos, como no oscilador harmônico. Né? O estado fundamental do oscilador harmônico não corresponde à energia potencial zero, mas 1 meio de H cortado ômega, lembra disso? A mesma coisa ocorre para os sólidos também. Tá? Então os sólidos também têm energia de ponto zero, você pode pensar os átomos como uma coleção de osciladores harmônicos. A gente vai ver isso quando a gente estudar as vibrações cristalinas. E no caso do hélio, tem até um problema da lista, mas eu não sei se eu vou passar isso para vocês, que dá para você calcular isso por uma ligação de L2, não para o sólido, para uma molécula de L2. Né? Então você calcula a energia de ponto zero e você mostra que a energia de ponto zero é maior do que epsilon. Tá? Então é maior do que o fundo desse potencial. Então
o átomo de hélio não fica preso nesse potencial. Por isso ele não forma um sólido. Tá? Só quando eu aplico pressão aí ele fica lá. Tá claro isso? Beleza. Assim, a gente não vai explorar isso muito, mas só por completeza, a interação de Van der Waals tem esse nome porque ela também foi descrita pelo Van der Waals, um físico holandês, né, no contexto que ele estava estudando aquelas equações de estado, a sua equação de estado do gás de Van der Waals, dos gases reais, diferentemente dos gases ideais. Né? Se vocês lembram bem, a equação de estado de Van der Waals, em vez de PV igual a nRT, era um pouco diferente, e você tinha correções tanto para pressão como para o volume. Vocês já viram isso em algum momento, né? Então, a correção para o volume tem a ver com o volume excluído. Exatamente, tem a ver com esse sigma. Tem a ver com o fato de que átomos não podem ocupar todo o espaço disponível num certo recipiente cheio de gás. Né? E o termo de correção à pressão tem a ver com a interação a longo alcance que é atrativa entre os átomos. Então, tem a ver com esse termo atrativo aqui. A interação de dipolo-dipolo, né, 1 sobre R6, não é a única que vai te levar a uma equação de estado de Van der Waals, mas é uma das interações que vão te levar a essa equação de estado. Tá? Então, isso tem no contexto histórico, é importante falar um pouco disso. Beleza. Então, alguma dúvida aí sobre cristais de gases nobres? Tá? Então agora eu vou falar sobre um outro... Na verdade, eu vou fazer algumas definições aqui que vão ser importantes para a gente ao longo do curso e que tem a ver com a coesão cristalina. Então eu vou descrever energia de coesão, conceitos que a gente vai usar, tá? Parâmetro de rede de equilíbrio e módulo de bulk. Módulo de bulk, eu não tenho uma tradução que eu goste muito, né? Algumas pessoas chamam de modo de compressibilidade, né? Mas é o inverso da compressibilidade. Quanto maior o módulo de bulk, menor a compressibilidade de um sólido, né? Então seria como se fosse um módulo de incompressibilidade, mas acho que não existe essa definição, né? Eu prefiro chamar por módulo de bulk e várias outras pessoas chamam dessa forma também. Tá? Beleza, então eu vou começar definindo energia de coesão. A energia de coesão, já falei assim, rapidamente para vocês, mas definindo de uma forma um pouco mais precisa, é o que eu falei, é a diferença de energia entre o sólido, que eu vou chamar aqui de cristal, né? Eu estou chamando de cristal um sólido cristalino. A gente vai ver, só no próximo capítulo, a gente vai ver de forma mais precisa o que quer dizer um sólido cristalino. Mas, por enquanto, vocês só aceitem que é um sólido ordenado, né? Onde os átomos ocupam posições ordenadas e não aleatórias no espaço. Tá? Então, a energia de coesão vai ser a diferença de energia entre um conjunto de átomos isolados e o sólido cristalino. Então ela é definida positiva, ou seja, se for positiva quer dizer que o sistema forma um sólido. Tá? Então, em geral ela é definida por átomo, né? Então, isso vai ser 1 sobre N, 1 sobre dividido pelo número de átomos, da energia dos átomos isolados, menos a energia do sólido.
Tá? Então, se for positivo, é porque o sólido é favorável energeticamente, tá? O que em geral é o caso. Tá ok? Bom, de forma... em geral, não é fácil calcular essa energia de coesão, analiticamente, né? Porque a maneira como os átomos interagem às vezes não é trivial. Mas, para o caso simples dos cristais de gases nobres, onde eu tenho uma forma analítica para a energia potencial, eu posso calcular essa energia de coesão, né? Não só para os cristais de gases nobres, mas sempre que eu tiver uma boa aproximação para a energia de interação dos átomos, né? Como uma soma de potenciais entre pares, essa energia de coesão vai ser fácil de calcular. Tá? Então, no caso específico de interação entre pares de átomos, eu posso escrever essa energia de coesão, que eu vou chamar U, como sendo 1 sobre N, né, porque eu estou definindo a energia de coesão por átomo. Tá? E aí, a soma de todas as interações, a soma de todos os pares de interação. Então, eu tenho que somar sobre todos os pares I e J do meu cristal uma certa energia potencial de interação, que eu vou chamar de U minúsculo, Uzinho, né? Que em geral depende da distância, Uzinho de R e J. Tá? Então, essa nomenclatura que eu vou usar algumas outras vezes, esses colchetes aqui, né? Isso indica uma soma sobre os pares de átomos. E esse 1 sobre N, como eu falei antes, é para definir a energia de coesão por átomo, para que ela tenha um significado no limite termodinâmico, que é o limite quando N tende a infinito, quando o número de átomos é muito grande. Tá? Uma outra maneira de escrever isso é, em vez de somar sobre pares de átomos, fazer uma soma sem distinção sobre todos os átomos I e J. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aquilo ali é igual também sobre N. Agora eu vou somar todo sobre I e sobre J indistintamente, com a única condição de que eu não posso somar pelo mesmo átomo, né? A interação do átomo com ele mesmo. Tá? E aqui eu tenho U de R e J, mas quando eu faço isso, eu tenho que acrescentar um fator 1/2. Né? Por que esse fator 1/2? Você não contar 2 vezes o mesmo par. Exatamente. Porque ao contrário daqui, onde eu estava contando só os pares, aqui eu estou contando I, somando sobre I e J independentemente. Então, para não contar 2 vezes o mesmo par de átomos, eu tenho que acrescentar aquele fator 1/2. Tá? Então, essa é uma outra forma de você escrever essa energia de coesão. Tá claro? Beleza. Oi. Aqui é a mesma coisa que isso, então. Oi? É a mesma coisa, é. Então isso é igual àquilo que está lá do outro lado. Tá? Então isso é energia de coesão. Por átomo. Bom, agora um truque que eu vou fazer muitas vezes durante esse curso. O primeiro é hoje, que é o seguinte. Vamos supor agora que esses átomos eles estão no cristal. Desculpa. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Para escrever dessa forma, eu estou supondo que a longas distâncias, o limite de U de R, né? Quando R tende a infinito, é o quê? Esse potencial entre pares. Tem que ser 0. Né? Senão eu teria que acrescentar aqui um outro termo que é a soma das energias dos átomos isolados. Tá? Eu estou supondo que elas são 0. Tá? Que em geral a gente pode definir dessa maneira. Tá?
os potenciais interatômicos. Beleza. Tá, agora eu vou usar um truque que eu vou usar muitas vezes durante o curso, que é o seguinte. Num sólido cristalino, eu vou supor que todos os meus átomos, eles têm, se o sólido for infinito, eles têm exatamente o mesmo ambiente local. Tá? Então, cada átomo é, de certa maneira, indistinguível dos outros, tá? Por uma coisa que a gente vai ver mais adiante chamada de simetria de translação, de modo que cada átomo, se o sólido for infinito, ele vê exatamente os mesmos átomos ao redor. Tá? Para tornar isso mais concreto, eu vou antecipar um conceito de rede cristalina em duas dimensões. Isso aqui seria uma rede quadrada, tá? Onde em cada ponto disso aqui teria um átomo desses aí. Certo? Repara que se essa rede for infinita, esse átomo, todos os átomos, eles têm exatamente a mesma vizinhança. Tem 4 vizinhos mais próximos, tem outros 4 que estão mais longe e tal. Tá? Então eu posso desmembrar essa soma de uma maneira interessante. Em vez de somar por todos os I e J, eu posso me centrar em um átomo, que eu vou chamar de um átomo 1, por exemplo, e calcular a interação só do átomo 1 com todos os outros. Isso vai ser a interação de todos os pares dividido por N, concorda? Porque eu tenho N átomos. Tá claro isso? Então eu posso reescrever essa energia potencial, em vez de somar por todos os pares I e J indistintamente, vai ficar ali o meu fator 1/2. Em vez de somar I e J, eu vou dizer que I é igual a 1 e eu vou somar só em J. J é diferente de 1. Tá? Então J vai ser de 2 a infinito, digamos. Tá? Então J vai ser diferente de 1, porque o I é igual a 1. Né? E aqui vai U de, sei lá, de R 1J, né? Que é a distância do átomo 1 até o átomo J. E o fator N sumiu. Repara que o fator N sumiu. Né? Porque esse termo aqui é simplesmente N vezes esse, então cancelou com outro N que está no denominador. Tá claro? Dúvida? J é diferente. Desculpa, I igual a 1. Obrigado. Por que o N sumiu? O N sumiu, porque quando eu fiz esses... antes eu tinha um somatório por todos os I's e todos os J's. Certo? Agora eu estou fixando I igual a 1 e só somando por todos os J's. Tá? E aí eu tenho N termos desses, se eu tenho N número de átomos. Tá? Então essa é uma expressão mais fácil para a energia de coesão. Ok? Na verdade, a energia de coesão vai ser o negativo disso aí. Né? Isso aqui, em geral, vai ser um número negativo. A energia de coesão, como ela é definida, a energia dos átomos menos a energia do sólido, que é o que a gente está calculando, e a gente está supondo que isso é zero, a energia de coesão vai ser o negativo disso aí. Mas tem uma coisa que eu não... Você está supondo que você multiplica por N, porque você está supondo que somar as energias dos pares é igual a fazer N vezes de um par com todos os outros. Mas se por exemplo for infinito, né? Sei lá, na superfície, eu não sei explicar. Isso não funciona, você tem toda a razão. Isso só funciona no limite que eu tenho um sólido infinito e então os efeitos de superfície não existem. Entendi. Então aí você pode dizer que na média todas as interações seriam iguais. Assim, exatamente. Tá? Então, esse átomo e esse outro, eles estão tão perto da superfície como qualquer outro, porque não tem superfície. Né? Mas isso é uma boa pergunta, porque a gente sabe que um cristal real, ele tem uma superfície, ele é finito. Né? Mas a superfície em relação ao volume, ela é tão menor, o número de átomos que estão próximos da superfície é tão menor comparado ao número de átomos que estão suficientemente longe da superfície, que isso acaba sendo irrelevante. Tá? A gente vai ver mais para o final do curso que para sistemas na escala nanométrica isso não é mais verdade. E aí efeitos de superfície começam a ser bastante importantes. Então, boa pergunta. Mas não tem aqueles cristais que se auto-organizam e vão se ramificando conforme eles vão
crescendo. Tem vários tipos de cristais. Então, esse tipo de cristal que você falou provavelmente não sei exatamente o que você está falando, mas é um cristal não ordenado, dendrítico, alguma coisa assim. Eu estava pensando num floco de gelo. Uma coisa Então, o gelo é um caso especial. Ele tem essa organização macroscópica, mas se você olhar na escala atômica, ele é um cristal também. Na verdade, ele tem várias fases cristalinas, né? Então, esquecendo essa organização do floco de neve, se você pensa, se você pudesse olhar com um microscópio ali, um cristal de gelo, ele tem um arranjo cristalino periódico também. Na verdade, são vários possíveis, né? As fases do gelo são muito complicadas. Tem diversos gelos, digamos assim, a diferentes temperaturas e pressões. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente consolidar um pouco esses conceitos. Vamos supor agora que eu estou com o potencial de Lennard-Jones, né? Então, como eu falei, isso aqui vale para qualquer potencial entre pares de átomos, não necessariamente para o potencial de Lennard-Jones. Mas vamos supor agora que eu tenho um cristal de Lennard-Jones, que seria uma boa descrição dos gases nobres. Eu estou usando cores aleatoriamente aqui, em algum momento eu vou convergir. Mas vamos lá. Átomos de Lennard-Jones, LJ, em uma rede cúbica. Só como exemplo, é o que eu estou ilustrando ali naquele slide, né? Então vamos supor que átomos descritos por um potencial de Lennard-Jones ocupem sítios de uma rede cúbica. Eu ainda não defini para vocês, vou definir no próximo capítulo o que é uma rede cúbica, mas intuitivamente vocês têm a noção ali pelo aquele desenho. É uma rede na qual os átomos ocupam vértices de um cubo. Tá? Então, vamos supor que a distância a menor distância entre dois átomos, eu vou chamar de A, que é o que a gente chama de parâmetro de rede. Tá? Então, esse aqui é um pedacinho da minha rede cúbica. Esse é o caso específico do parâmetro de rede para a rede cúbica. Para outras redes vai ser alguma outra quantidade. Tá? Então, essa distância A mais próxima entre dois átomos é o que eu queria definir como parâmetro de rede. Então, a partir dessa definição aqui, eu vou então calcular a energia de coesão desse sistema. Tá? Eu já vou antever que essa energia de coesão vai ser uma função desse parâmetro de rede A, porque todas as distâncias entre pares de átomos naquele sistema cúbico claramente vão ter uma escala que é dada por essa distância mínima entre dois átomos mais próximos. Tá? Então, de acordo com essa definição, então vai ser um meio, e eu vou me centrar num átomo central ali, quer dizer, num átomo que está no centro daquele cubo ali. Tá? Então, repara, outro conceito que a gente está vendo aqui pela primeira vez, a gente vai ver várias vezes nesse sistema, em matéria condensada. Você repara que tem um certo número de átomos que são os mais próximos desse átomo central. Quantos átomos são? 6. São chamados vizinhos mais próximos ou primeiros vizinhos. Tá? Então, esses 6 átomos chamados por primeiros vizinhos, eles vão contribuir com o mesmo valor para a energia potencial aqui, concorda? Então, isso aqui vai ser 6 vezes U de A, porque é a distância entre eles. No caso, esse R1J aqui, ele vai valer A. Quais são agora os próximos termos? Né? Os chamados segundos vizinhos. O conjunto de átomos que mais próximos do átomo central e que não são os primeiros vizinhos são chamados segundos vizinhos. Quantos segundos vizinhos eu tenho e qual a distância deles até o átomo central? Eu diria que também são
Os segundos vizinhos vão ser esses que vão do átomo central à diagonal num certo plano aqui, né? Então a distância é raiz de 2A, certo? Essa distância é raiz de 2 vezes A. São 8. Quantos deles? 8. Vai subindo. Tem esses 4. São 12, isso mesmo. São 12. Né? Então, se eu pego esse plano, que eu posso chamar de um plano XY, eu vou ter um plano equivalente que é o XZ e outro que é o YZ. É claro isso? Tá? Depois vocês olham com mais cuidado, meditando um pouco, vocês vão perceber que são de fato 12 átomos. Né? Então, aqui eu vou ter um termo 12 vezes U, agora U calculado numa distância que é raiz de 2A. Tá? E assim por diante. Tá? Então, eu posso ir para terceiros, para quartos vizinhos. Cada vez a contribuição vai ficando menor em magnitude, mas isso é importante para introduzir esse conceito aqui. Esses são os chamados primeiros vizinhos. É a contribuição dos primeiros vizinhos, são 6. E esses são os chamados segundos vizinhos. E aí tem terceiros, quartos, tem N vizinhos. Tá? Beleza. Então, acho que até um problema que está na lista, mas também não sei se eu vou passar isso para vocês. Mas tudo bem. Calcular isso aí para o cristal de Lennard-Jones. Mas vamos supor que eu consegui calcular isso daí. Tá? A curva que eu vou obter é uma curva de energia potencial como função de A, né? Como função do parâmetro de rede. Tá? Então, essa curva não vai ser muito diferente daquela curva do potencial de Lennard-Jones, né? Que eu mostrei para vocês. Mas repara que são coisas diferentes. O potencial de Lennard-Jones é um potencial sobre pares de átomos. Isso aqui é a coesão cristalina, ou a energia potencial de um cristal, onde eu levei em conta todos os pares possíveis. Mas ela vai ter um aspecto semelhante, né? Acho que fica mais ou menos intuitivo isso, né? Ela vai ser atrativa a longas distâncias e repulsiva a curtas distâncias. Então, o sólido, se eu quiser comprimir ele muito, ele não vai gostar. E também, se eu quiser esticar ele muito, ele não vai gostar. Ele vai gostar de ficar no mínimo da energia, né? Esse mínimo da energia vai corresponder a um certo parâmetro de rede de equilíbrio chamado A0. Tá? Esse potencial entre os átomos da rede? Isso é essa energia potencial toda, de interação de todos os átomos da rede. Tá? É o de A. Então esse é o chamado parâmetro de rede de equilíbrio. Como é que eu obtenho isso matematicamente? Basicamente eu faço a condição, imponho a condição de minimização da energia, né? Então se eu fizer du dA igual a 0, isso vai me dar A0. Tá? Então, impondo essa condição, eu acho o parâmetro chamado parâmetro de rede de equilíbrio. Ok? Bom, um outro conceito que a gente pode extrair disso é a pressão. Tá? Imagina se eu aplico uma pressão externa, o que deve acontecer? O sólido vai comprimir, então ele vai sair desse parâmetro de rede de equilíbrio e vai ficando cada vez menor. Se eu pudesse aplicar uma pressão negativa de expansão, o que é muito difícil de fazer experimentalmente, o que ia acontecer? O sólido ia se expandir. Tá? Então, de alguma maneira, a pressão pode ser extraída também dessa curva de energia potencial. Talvez vocês já tenham visto isso em termodinâmica, e eu escrevendo a fórmula, vocês vão reconhecer. Então, a pressão, na verdade... desculpa, antes de falar da pressão, porque vai ser uma derivada em relação ao volume. Né? Então, eu tenho que definir o volume. Na verdade, eu vou definir o volume por átomo. Vzinho vai ser o volume total do cristal, Vzão sobre N. E a pressão, ela é nada mais, nada menos do que menos a derivada da energia potencial por átomo dividido pelo volume por átomo. Tá?
Então, em termodinâmica, vocês devem ter visto as quantidades extensivas, né? Menos a derivada da energia interna dividido em relação ao volume. Aqui eu dividi os dois por átomo para ficar mais fácil. Tá? Então, menos a derivada da energia potencial por átomo sobre o volume em relação ao volume por átomo, nada mais é do que a pressão. Nota que esse sinal de menos é muito importante, né? Por quê? Vamos lá, é o que eu definição de pressão positiva. Se eu pegar esse ponto aqui, essa derivada aqui ela é a derivada negativa, mas a pressão, por causa do sinal menos, é positiva, ou seja, eu preciso de uma pressão positiva, que é o que a gente define como uma pressão de compressão, para tirar o sistema daqui e colocar aqui, certo? Tá. Então, isso é pressão. E o último conceito que eu quero definir para vocês é chamado módulo de Boole. E agora é a derivada segunda. Da energia em relação ao volume. Eu fiz essa derivada aqui, parece que é uma derivada em relação a A, mas na verdade, eu vou roubar aqui, na verdade, essa curva em relação a A, como o volume por átomo está relacionado ao A, então, voltando atrás, qual é a relação entre o volume por átomo e o parâmetro de rede naquele cristal cúbico? Qual o volume ocupado por um átomo, quando eles estão distantes entre si por uma distância A? Parece trivial e é mesmo a resposta a essa pergunta. O que vocês diriam? O que um aluno do ensino médio responderia? O cubo. É o volume do cubo. Aí você ficaria com medo, né? Porque esse cubo parece que tem 8 átomos nos vértices. Né? Mas é A ao cubo mesmo. Por quê? Porque esses átomos nos vértices, eles, na verdade, estão sendo compartilhados por 8 cubos. Né? Então, esses fatores de 8, eles se compensam. E, de fato, ao redor de cada átomo dali, tem um cubo que, em torno de cada átomo com o lado A, ocupando o volume A ao cubo. Tá? Tá claro isso? Eu entendi muito bem esse volume por átomo. Esse é o volume por átomo. É o volume total do meu cristal dividido pelo número de átomos. Tá? Essa é a definição, mas o conceito para você visualizar, pensa num volumezinho onde cada átomo é o dono daquele volume, não tem mais nenhum outro ali. E esses volumezinhos de cada átomo não podem se superpor com os dos átomos vizinhos, nem pode deixar espaço vazio. Nem sempre isso é possível fazer. Né? Em sistemas cristalinos é sempre possível fazer. Então esse é o volume por átomo. Tá claro isso? Então esse volume por átomo, então, assim, fui rápido demais, esse volume por átomo, no caso do cristal cubo, é A ao cubo. Então, se tem essa dependência assim, atrativa a longas distâncias, repulsiva a curtas distâncias em função de A, também não é difícil perceber se eu transformo A para volume, eu também posso ter uma curva, né? U como função de V, que também vai ter essa cara genérica aí. Tá? E é a partir de derivadas dessa curva, U como função de V, é que eu obtenho a pressão. Tá? Então faltou falar isso aí. Alguma dúvida? Beleza. Então agora o módulo de Boole. Né? O módulo de Boole ele vai ter a ver com a derivada segunda. Ele, por definição, eu uso B0, ele é V0, a derivada segunda de U em relação ao volume por átomo, calculada em equilíbrio. Tá? Isso é o chamado módulo de Boole. Usando essa definição aqui, de que a derivada primeira é a pressão, eu posso escrever também como menos V0 dP dV, calculado em equilíbrio.
Tem dimensões de quê, o módulo de Bulk? Tem a mesma dimensão da pressão. De pressão. Né? Então, no sistema internacional, ele vai ser Pascal. Né? Então, ele tem dimensões de pressão. Isso é mais fácil de ver aqui, né? Se V cancela com V. Bom, o que é fisicamente o módulo de Bulk? O que quer dizer um material com um módulo de Bulk grande e outro com um módulo de Bulk pequeno? É a derivada segunda, né? Então, se você pensar, ele tem a ver com a curvatura nesse mínimo aqui. Né? Quanto mais estreito o mínimo, maior o módulo de Bulk. Quer dizer que eu preciso fazer muita força para comprimir o sólido. Então, tem uma compressibilidade baixa. Se isso aqui, esse mínimo for muito raso, aí qualquer empurrãozinho já vai causar uma variação grande do volume. Então o sólido vai ser muito compressível. Ok? Então aqui tem um módulo de Bulk de alguns materiais que eu peguei na Wikipédia. Né? Então diamante, aço, vidro, água, ar. Aí você vê que tem uma faixa de variação grande. Claro que para gases é muito menor. Né? Mas eu botei aqui o diamante. O diamante é o material com maior módulo de Bulk. Né? A gente não, eu evito falar em dureza, porque dureza é uma outra grandeza que ela está associada a essas constantes elásticas como um módulo de Bulk, mas ela é medida de uma maneira diferente. Mas vocês já devem ter ouvido falar que um diamante é o material mais duro da natureza. Tá? E isso está relacionado ao fato dele também ser o material menos compressível, né? O que é mais difícil de comprimir. Então o módulo de Bulk dele é esse valor aí que vocês estão vendo. O módulo de Bulk também está relacionado a uma outra grandeza que você pode medir, que é a velocidade do som. Talvez vocês possam ter visto isso para gases também. Né? Mas é a mesma fórmula para sólidos. A velocidade do som está relacionada com o módulo de Bulk e a densidade volumétrica de massa do sólido. Né? Então, isso é uma outra grandeza aí relacionada ao módulo de Bulk. Também faz sentido, né? Quanto mais rígido o sólido, né, mais fortes são essas interações. Pensa no sólido como uma coleção de átomos unidos por molas. Né? Então, qualquer perturbação ela vai se propagar bem rápido se o sólido for bem rígido. Né? Então, por isso que a velocidade do som ela tem uma dependência com a raiz quadrada do módulo de Bulk. Aquele rho ali é a densidade? Essa aqui é a densidade de massa. Tá claro isso? Alguma dúvida? Beleza. Tá, então é importante ter essas definições que a gente vai de alguma maneira usar ao longo do curso. E agora vamos deixar de falar de cristais de átomos de gases nobres e falar sobre o segundo tipo de interação que a gente vai ver nesse capítulo, que são os cristais iônicos. Né? São as interações iônicas presentes principalmente nos cristais iônicos. Então essa é a seção 2.4. Antes disso, repara que a interação de Van der Waals está sempre ali. Né? Sempre, não importa se o átomo tem camada fechada ou não. Sempre que eu tiver um conjunto de elétrons, né, eles podem ter flutuações quânticas, podem induzir dipólises e causar, dar origem à interação de Van der Waals. Né? Então, existe sempre interação de Van der Waals entre átomos e entre moléculas. Só que se o átomo for de camada fechada, ela é mais relevante porque ela é a única relevante, né? A única que existe. Quando começa a ter outros tipos de cristais, ela começa a ficar muito menor. Né? Isso é, por exemplo, o que a gente vai ver no caso dos cristais iônicos. Então, é como se a gente tivesse agora uma outra interação que supera, que fica mais preponderante no sistema em relação à interação de Van der Waals. Interações iônicas existem numa variedade de sólidos e moléculas, mas ela é mais... o modelo típico, né, o protótipo que determina, ou que a gente usa para estudar esse tipo de interação, são chamados
eles são formados pelos átomos da coluna 1 da tabela periódica, que são os metais alcalinos, e os átomos da coluna 7, que são os halogênios, né? Então, quando eu junto um metal alcalino com um halogênio, eu tenho o quê? Um chamado halogeneto alcalino. Tá? Quando é hidrogênio é um pouco diferente, a gente chama de hidreto, né? Mas é outra coisa. Mas também eu posso ter interações iônicas com hidrogênio também. Okay? Então eu vou estar sempre fazendo combinações de átomos dessa coluna com essa. Então, sei lá, fluoreto de lítio, cloreto de lítio, brometo de lítio, fluoreto de sódio, brometo de sódio e assim por diante. Tá? Esses são os metais alcalinos. Ok? Bom, então vamos pensar no o mais conhecido deles é o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá? Vamos pensar como é que a gente poderia formar uma interação entre sódio e cloro para formar o cloreto de sódio. Bom, eu já estou falando que são interações entre íons, né? E não entre átomos. Né? Então, de alguma maneira, eu vou ter que pensar em como você pode gerar íons a partir dos átomos neutros. Tá? Então, vamos olhar isso para o caso específico do cloreto de sódio. Tá? Então, se eu pego um átomo isolado de sódio, ele é neutro, eu tenho que dar alguma energia para ele formar um íon positivo de sódio, para arrancar esse elétron. Tá? Essa energia tem um nome, vocês já ouviram falar? Energia de ionização, exatamente, como o próprio nome diz. Energia para ionizar. No caso do sódio, ela vale 5,14 eletronvolts. Então, se eu pego um átomo de sódio neutro e dou 5,14 eletronvolts, eu gero um íon de positivo mais um elétron. Tá? Então, por enquanto eu estou perdendo energia, eu quero ganhar, né, para formar um sólido coeso. Tá? Vamos olhar o cloro agora. Então, o cloro, eu quero juntar com um elétron para formar um íon cloreto. O íon é cloro menos, né? Então, se eu pego um elétron mais um átomo neutro de cloro, eu tenho o íon de cloro menos. E curiosamente aqui, eu não tenho que dar energia para esse processo, eu ganho energia. Curiosamente, o íon de cloro, né, negativo, ele é mais energeticamente favorável do que o átomo neutro de cloro. Tá? Essa energia que eu ganho, ela vai ser de 3,61 eletronvolts. E ela também tem um nome, só que é menos conhecido. Alguém sabe? É chamada afinidade eletrônica. Tá? Então, isso aqui é a afinidade eletrônica do átomo de cloro. E aqui é a energia de ionização do átomo de sódio. Beleza, mas por enquanto eu ainda estou perdendo energia aqui. Né? Na verdade, esse é o caso mais favorável para a gente, né? Porque o átomo da coluna 1, eles têm um elétron na última camada. Né? E esse elétron é razoavelmente fácil de arrancar. Esse valor de energia de ionização é mais baixo do que, em geral, você vê para outros átomos da tabela periódica. Na tabela periódica, muitas vezes você tem também informações como energia de ionização, afinidade eletrônica, etc. E aqui também, o átomo de cloro, os halogênios, né, eles são os átomos que ganham mais facilmente um elétron. Eles têm 7 elétrons na última camada e eles querem ficar com 8. Tá? Então, esses valores também são os maiores. Esses aqui são os maiores e esses aqui são os menores. Então, apesar de ser o caso mais favorável, eu ainda estou perdendo energia aí. Como é que eu junto agora? Como é que eu ganho energia agora? Para formar um sólido. Eu gastei mais energia para criar os íons do que eu tinha antes com átomos neutros. Né? E agora?
Só que esse cálculo que eu fiz, repara, foram para íons isolados, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar. Tá? Quando eu aproximar cloro e sódio, o que vai acontecer? Interação coulombiana atrativa, né? Fortemente atrativa. Tá? Isso vai fazer com que seja, então, energeticamente mais favorável. Tá? Então, quando eu junto os dois átomos, os dois íons que eu formei, vamos dizer que inicialmente eles estão separados, Na+, mais Cl-, e formo, eu trago eles próximos um do outro, né? Isso aqui eu ganho muito mais do que eu precisava, eu ganho 7,9 eletronvolts, né? Que mais do que compensa essa diferença aqui. Esse número aqui, na verdade, acho que ele foi obtido por um conjunto infinito, já para o cristal, né? É a energia de interação coulombiana total por par, né? Só para eu fazer essa conta por pares de átomos, ok? Então isso faz com que seja extremamente favorável, né, eu gerar a partir dos átomos neutros um cristal de halogeneto alcalino. Então o meu balanço energético eu ganho, né? Um ganho de energia 6,9, se eu não me engano, 6,4 eletronvolts por par. NaCl. Tá? Oi. Quando você ganha energia, quer dizer que essa energia está associada à molécula que você criou. Ganho e perda é um pouco maneira de falar. Quer dizer que o meu sistema final tem energia menor do que o inicial. Tá? Então eu não precisei dar energia para fazer esse processo. Tá? Ao contrário, ao ocorrer esse processo, ele liberou esse tanto de energia. Então eu ganhei. É uma maneira coloquial de falar. Tá? Bom, essas energias de coesão, aqui eu tenho uma tabela com os valores delas para os diversos halogenetos alcalinos. Então, na linha é o metal alcalino, na coluna é o halogênio. Então, por exemplo, aqui é LiF, fluoreto de lítio, aqui é o NaCl, etc. Então, energia de coesão em eletronvolts para os diversos halogenetos alcalinos. Então, são enormes, quer dizer, são da faixa de vários eletronvolts. Se vocês lembram os gases nobres que a gente viu há pouco tempo atrás, eles eram da ordem de décimos de eletronvolts ou menos, lembra? Então, realmente, esses aqui são muito mais coesos do que os cristais de gases nobres. No caso do Césio reagir com o cloro, por que não tem assim um número? Ele fica estável? Eu não sei por que não está aqui. O que acontece no caso do Césio e cloro é que eles têm uma estrutura cristalina que não é essa. Tá? Talvez seja por isso que eles não botaram o resultado aqui. Mas existe um certo valor, que também é alto, mas talvez eles não botaram aqui e botaram aqui talvez só os átomos que adotam essa estrutura cristalina. A gente vai ver as estruturas cristalinas no segundo capítulo, mas talvez seja por isso. Mas tanto cloreto como brometo como iodeto de césio também eles formam cristais iônicos. Ok? Beleza. Bom, agora, já que a gente já entendeu esse conceito e a gente viu que a maior parte da coesão cristalina desses cristais iônicos, né, em particular dos halogenetos alcalinos, ela é devido à interação coulombiana, vamos tentar calcular essa interação coulombiana. Tá? Esse é um cálculo que parece trivial, mas não é. Ele vai nos colocar pela primeira vez em contato com algumas sutilezas e dificuldades que tem quando você calcula a interação 1/R, né, que é a interação coulombiana entre cargas, para sistemas de muitos átomos, né, quer dizer, de um número infinito de átomos. Tá? Então, essa energia, a contribuição para a energia de coesão devido à interação coulombiana é chamada de energia de Madelung. E vamos calcular ela aqui para um sistema muito simples, que é um caso unidimensional.
como se fosse um halogeneto alcalino em uma dimensão. Tá? Então eu vou ter alternância, né? Átomos negativos, positivos, negativos, positivos. Os negativos eu estou colorindo de preto e os positivos estou colorindo de vermelho. Tá? E eu vou dizer que a distância mínima entre dois átomos eu vou chamar de R. Ok? Eu vou ficar centrado num átomo aqui que eu escolhi como sendo negativo. Tá? Esse íon, é um íon, desculpa, né? Eu vou chamar ele de íon de referência. Né? Então, a mesma ideia que eu fiz para o caso do potencial de Lennard-Jones se aplica aqui. Se eu calcular a interação coulombiana entre esse íon de referência e todos os outros e multiplicar por N, eu vou estar calculando a energia de coesão total do meu cristal, tá claro? Então, basta, para calcular a energia de coesão por átomo, eu me fixar num deles, vou dizer esse aqui, e calcular, somar as interações coulombianas deles com todos os seus vizinhos. Tá? Agora tem uma questão que complica um pouquinho, que é o fato de que a contribuição de cada par de átomos ela vai ser negativa ou positiva. Vai ser negativa se as cargas forem opostas e vai ser positiva se as cargas forem iguais. Okay? Então eu vou ter termos positivos e negativos nessa soma aí. Tá? Mas cada par de átomos vai contribuir com uma energia potencial, que eu vou chamar de U de R, que vai ser mais ou menos Q ao quadrado. Eu vou dizer que aqui as cargas são mais Q menos Q. Né? Então aqui é carga mais Q, aqui é carga ao contrário. Aqui é carga mais Q e aqui é carga menos Q. Então, aqui eu vou ter a energia de interação coulombiana, 1 sobre a distância U de R, vou chamar de RIJ, a distância entre os átomos I e J, e esse sinal positivo e negativo, como eu falei antes. Positivo se as cargas tiverem o mesmo sinal, negativo se as cargas tiverem sinais opostos. Tá claro? Beleza. Bom, seguindo mais ou menos o que a gente fez para o caso anterior dos gases nobres, né? Eu vou escrever essa energia potencial já botando aqui 1/2, que é aquela descontando a soma dupla de pares de átomos, N, que é a energia de coesão por átomo, e aqui vai ter um Q ao quadrado sobre 4πε0 que vai sair do somatório, né, porque é um termo igual para todos. E aqui eu vou ter um termo que é aquela soma independente em I e J, com a única condição de que I é diferente de J, e aqui mais ou menos 1 sobre R e J. Tá ok? Bom, agora eu vou fazer, tá claro isso? Aquele truque, em vez de agora somar por todos, ter um somatório duplo, eu vou trocar o somatório duplo por um somatório simples, onde eu vou me fixar no átomo central, que eu vou chamar de, sei lá, I igual a 0 aqui, átomo central. Tá? Então agora eu vou ficar com U, vai ser igual a 1 sobre 2N, Q ao quadrado, sobre 4πε0, e aqui vai ficar um somatório só em J. Esse somatório em J vai ser para todos os inteiros J diferente de quanto? 0. Né? Para todos os inteiros J diferente de 0,
e aqui mais ou menos 1 sobre R0J, né, que é a distância entre o átomo 0 e o átomo J. Nesse caso, eu meteria o N embaixo? Isso, sumiu o N. Tá? Bem observado. Beleza. Bom, agora, nesse caso específico desse cristal em uma dimensão, é fácil vocês perceberem que R0J, as distâncias, vão ser todas múltiplas desse Rzão que eu defini aqui, concorda? Então, de fato, R0J vai ser nada mais, nada menos do que o módulo de EJ vezes esse R que é positivo. Tá? Então, quando J é igual a mais ou menos 1, a distância é R. Quando é mais ou menos 2, a distância é 2R. E assim por diante. Ok? Beleza. Então, como todos os termos dessa soma têm um fator Rzão ali, eu vou também tirar esse fator Rzão da soma. Tá? Então, eu vou ficar com U igual a Q ao quadrado sobre 8πε0, Rzão, que eu tirei do somatório, e aqui eu tenho então uma soma em J diferente de zero, de simplesmente mais ou menos 1 sobre módulo de J. Tá? Esse é o resultado que eu tenho. Tenho que fazer essa soma aí. Antes disso, eu vou definir uma constante, que é chamada constante de Madelung. Eu vou definir esse mesmo U, eu vou escrever como menos. Esse menos só entra ali porque eu já sei que esse vai ser negativo. Tá? Eu sei que esse U vai ser negativo. Por que eu sei que vai ser negativo? Porque as cargas mais próximas da carga central têm sinal oposto, né? Então, de alguma forma, elas estão contribuindo mais com termos negativos, com atração, do que com repulsão. Então, no final das contas, vai ser negativo, então eu vou botar só um menos ali para redefinir isso tudo em termos de uma quantidade que eu vou chamar de alfa, que é a chamada constante de Madelung. Então, do jeito que eu defini ali, alfa vai ser menos mais, né? Porque eu botei um sinal de menos na frente. Então, vai ser um somatório em J, diferente de zero, de menos mais 1 sobre módulo de J. Tá? Essa é a chamada constante de Madelung. Esse menos mais, então, mudou a minha convenção, né? Agora é menos quando as cargas tiverem mesmo sinal e mais quando as cargas tiverem sinais opostos. Tá? Por que eu escrevi dessa forma? Porque, repara, eu coloquei toda a física fora do alfa. Carga do meu sistema e até as distâncias interatômicas está aqui. Então, o que sobrou em alfa é algo adimensional que só pode ter a ver com a geometria. Ou seja, como as cargas se organizam. Tá? Porque isso aqui é o caso em uma dimensão, para aqueles sistemas simples. Mas quando eu olhar para cristais iônicos em 2 ou 3 dimensões, a mesma ideia vai aparecer. Eu vou poder fatorar, né, carga e distância mínima e o multiplicado por uma constante chamada constante de Madelung, que é uma coisa que vai depender só do arranjo geométrico dessas cargas. Então, a constante de Madelung vai ser um certo valor para esse sistema em uma dimensão. A gente vai até conseguir calcular analiticamente, mas vai ter valores diferentes se eu tiver uma rede cúbica em 3 dimensões ou em 2. Então, cada cristal iônico
vai ter associado a ele uma constante de Madelung. Então, tudo que eu preciso fazer agora é calcular a constante de Madelung para os diferentes sistemas. Oi? Eu não sei se entendi. Esse está supondo que essa linha é infinita. Infinita, é. Então, por que não é zero? Eu não estou entendendo. Porque se Boa pergunta. você mais e com o J negativo, você troca o sinal. Então, você... Exatamente. Boa pergunta. O sistema como um todo é neutro, né? Então eu vou ter termos positivos e termos negativos nesse somatório. Tá? Mas por que eu devolvo a pergunta? Por que ele teria que ser zero? Porque eles são termos diferentes. Você repara que esse termo vai ser maior do que esse, que vai ser maior do que esse. Então, são termos diferentes que não necessariamente vão todos cancelar. Mas não cancela com os do outro lá? Não, na verdade eles se somam, então. Esse soma com esse. Tá. Você não está considerando direção da Exatamente. Aqui é o módulo, a distância, né? Então, esse contribui com o mesmo valor que esse. Beleza. Então, agora vamos tentar fazer essa soma aí. Vamos tentar na força bruta. Né? Vamos tentar fazer essa soma na força bruta. Vamos pegar dos menores átomos, das menores distâncias para as maiores. Né? O que seria o cálculo do alfa? Bom, repara, eu sempre vou ter um fator 2, né? Porque esse termo aqui vai, para esse cara e para esse cara, vão contribuir igualmente. Da mesma forma, se eu pegar mais ou menos J, né? Mais 1, menos 1, menos 2, mais 2, menos 3, mais 3, todos contribuem com o mesmo valor, porque aqui eu tenho um módulo de J, certo? Entre pares. Então, já vou botar um fator de 2 aqui, multiplicando, tá? E aí o primeiro termo vai ser 1 sobre 1, positivo, né? Porque eu mudei minha convenção, né? Cargas opostas com sinal positivo. Então, 1 sobre 1. O próximo vai ser o quê? Interação desse com esse, somada com esse com esse. Então vai ser negativo 1 sobre 2. Concorda? Depois, positivo 1/3, menos 1/4. E assim por diante. Essa é a constante de Madelung para um cristal em uma dimensão. Se eu fizer um gráfico disso, de como isso aqui converge com o número de termos, eu vou ter essa linha preta aqui. Tá? Se eu fizer isso numericamente, né? Eu pego 1 mais 1 meio, 1 menos 1 meio, mais 1/3, menos 1/4, etc. O resultado é isso aqui. E ela oscila muito antes de convergir, ela converge muito lentamente. Tá? Isso é exatamente uma das características do potencial coulombiano. Todas essas somas que envolvem potencial coulombiano, que é um potencial que cai muito fracamente com a distância, elas demoram para convergir. Na verdade, nesse caso aqui, ela até converge porque tem um resultado analítico que a gente pode usar, que é a expansão do log, do ln de 1 mais x. Né? Alguém já viu essa expressão? Também não sei de cor. ln de 1 mais x é x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, etc. Menos. Então, usando isso, quanto vale o alfa? Vale 2 log de 2. 2 log de 2. Né? Então, o que está entre colchetes aí é log de 2. Então, alfa é igual a 2 log de 2. Mas isso é muito particular para esse sistema em uma dimensão. Se eu tivesse em 2, em 3 dimensões, eu não ia ter uma coisa que eu pudesse calcular analiticamente. Então, em geral, essas constantes de Madelung, elas têm que ser calculadas numericamente no computador. Tá? E o caso que vocês vão fazer na lista é um sistema em 2 dimensões, é uma rede quadrada em 2 dimensões. Vocês vão calcular numericamente a constante de Madelung em 2 dimensões. Essa série é curiosa, né? É o que a gente chama de série condicionalmente convergente. Ela converge ou não, depende da ordem que você soma os termos.
Se eu somasse primeiro todos os positivos e depois todos os negativos e subtraísse um do outro, não ia convergir. Eu ia ter infinito menos infinito, que eu não ia saber quanto dava. Mas dependendo da ordem como você soma os termos, ela converge ou não. E na verdade tem um truque para você convergir séries de Madelung, que é um truque de somar por camadas neutras do seu cristal. É exatamente esse truque que vocês vão usar na lista de exercícios. Tá? Eu vou mostrar como funciona esse truque aqui para esse caso específico de uma dimensão. Tá? Então, o truque para você convergir: soma por camadas neutras. O que eu quero dizer com isso? Eu vou particionar meu sistema em pedaços neutros. Ou seja, o primeiro que eu vou tomar eu vou traçar essa linha aqui, que vai dividir exatamente essa carga positiva no meio e essa outra carga positiva também no meio. Então, tudo que está dentro, para dentro, né, o mais próximo do íon de referência, para dentro dessa linha pontilhada, vocês concordam que está neutro? Por quê? Porque eu tenho a carga negativa aqui e tenho duas metades de carga positiva aqui. Quando eu corto a carga no meio, eu tomo como se estivesse dividindo o valor dela por 2. Tá? Então eu tenho menos Q aqui, mais Q sobre 2 aqui, mais Q sobre 2 aqui. Então, isso é neutro. Então, esse é o meu primeiro termo. Tá? Então eu vou somar novamente, de modo que o meu primeiro termo seja esse. Então a constante de Madelung, alfa, vai ser esse fator 2. De fato, agora não vai ter um fator 2, né? Porque aqui vai ter a interação da carga Q com a carga menos Q com a carga Q sobre 2, somado com uma carga Q sobre 2. Tá? Então não vai ter esse fator 2, então vai ter simplesmente 1 sobre 1 aqui. Tá ok? Agora, vai ficar mais interessante quando eu pegar o meu segundo termo. O segundo termo, eu vou fazer a interação, eu vou pegar uma outra camada neutra, que é essa aqui, ó. Vai cortar esses outros íons de referência aqui. O que eu tenho na segunda camada agora? Agora eu vou interagir a carga central com metade dessa carga positiva, das cargas positivas que tinham ficado de fora da primeira camada e ficaram na segunda, e mais metade das cargas negativas, que agora são os segundos vizinhos. Concorda? Então o que eu vou ter aqui? Com sinal mais. De novo, 1 sobre 1. Certo? E agora com o sinal trocado, o quê? 1 menos 1 meio. Que a distância agora é 2 vezes maior. Todo mundo percebeu isso? Aqueles dois termos. O primeiro termo é a interação desse com metade dessas duas, e o segundo termo é a interação desse central com metade das outras duas. E aí já dá para ver o que vai dar, né? O que vai ser o próximo? Menos 1 meio. Mais 1 terço, né? Depois, mais 1 terço, menos 1 quarto. Mais etc, etc, etc. Parece que eu estou fazendo uma bobagem aqui, né? Porque claramente você vê que isso aqui é igual a isso aqui. Eu só agrupei os termos. Tá? Mas olha que interessante. Quando eu agrupo os termos dessa forma, eu tenho no meu cálculo numérico essa linha vermelha aqui, que converge muito mais rápido do que essa linha preta. Tá? Então, se eu, em vez de somar na força bruta
1, menos 1/2, mais 1/3, etc. Eu agrupar e depois somar, eu tenho uma convergência mais rápida. Eu estou ilustrando isso para o caso de uma cadeia linear, mas a mesma ideia, e é o que vocês vão fazer na lista, a mesma ideia vocês vão usar para o caso em 2 dimensões. Só que aí não vai ser tão trivial, não vai ser difícil, mas não vai ser tão trivial encontrar a região de camadas neutras. Tá? Mas são truques que a gente tem que fazer quando a gente lida com potencial 1 sobre R. Tá? Tem um outro potencial 1 sobre R muito famoso, vocês sabem qual é, que não é o coulombiano. Gravitacional. Pior, o potencial gravitacional só tem um tipo de carga, não tem carga positiva e negativa. É só carga de um único sinal. Né? O que vocês acham que vai acontecer quando eu tentar encontrar a energia gravitacional de um sistema infinito? Diverge. Né? Exatamente isso vocês já devem ter visto em algum momento. Então é curioso. A energia gravitacional por massa, por átomo, sei lá, por planeta, por galáxia, né? Se fosse um conjunto infinito de elementos, né? Mesmo que eu divida por esse número de elementos, ela dá infinito. Repara que aqui eu estou dividindo pelo número de átomos. Está dando finito com esses problemas todos, mas só dá finito porque o cristal como um todo é neutro. Se fosse um cristal só de cargas positivas, daria infinito. E curiosamente, alguns de vocês devem trabalhar com gravitação, né? O pessoal faz simulação da dinâmica de galáxias, né? Por que isso dá certo? A energia é muito grande, né? Porque todas essas interações se somam. Não sou especialista nessa área, mas pelo que me disseram, tem uma coisa lá que não tem aqui. Que as distâncias são muito grandes. Então as interações se propagam na velocidade da luz. Então, de fato, uma interação de uma galáxia com todas as outras, para você calcular a dinâmica da galáxia, você precisa considerar só aquelas galáxias que estão ali perto. Já aqui não, é curioso, né? O universo é muito maior do que um cristal. Mas num cristal eu estou muito mais próximo do infinito do que no universo, de certa maneira. Né? Porque as distâncias entre átomos é tão menor do que o tamanho do sistema que é uma boa aproximação eu considerar um cristal como infinito. Enquanto que se eu for considerar um universo como uma aproximação infinito num sistema gravitacional, eu vou ter problemas como esse, que a energia potencial diverge mesmo a energia potencial gravitacional diverge a energia do sistema como um todo. Beleza. Alguma dúvida? Bom, vou mostrar aqui a densidade eletrônica. Esqueci uma figura aqui, mas tudo bem. Depois eu vou incluir então no vídeo. Mas se eu fizer um gráfico de uma tem na apostila de vocês. Se eu fizer um gráfico da densidade eletrônica de um halogeneto alcalino, né? E aqui no caso, se eu não me engano, é NaCl, vocês vão ver que esse conceito de que a carga é quase que totalmente transferida para os íons, ele funciona bem. Ou seja, você vai ver densidades eletrônicas muito esfericamente simétricas em torno dos vários íons. Né? Não tem elétron solto tem muito pouco elétron solto nas regiões entre os íons, que são chamadas de regiões intersticiais. Então vale como boa aproximação essa ideia de que eu estou formando íons, né, esfericamente simétricos a partir dos átomos isolados. Só que isso é uma aproximação. E, na verdade, o valor da carga num íon dentro de um sólido, ele não é bem definido, não é um observável físico. Tá? Para um átomo, eu posso dizer exatamente quantos elétrons tem ali. Mas quando eu junto esses átomos para formar um sólido, fica estranho, né? Porque, olha aqui esse cristal. Tá? Quando que eu vou poder dizer que a carga que está aqui, ela pertence a esse átomo e não ao vizinho? Fica um pouco arbitrário, né? Eu tenho que ter uma maneira de particionar o espaço para decidir qual carga que tem em cada átomo. Né? Isso é sempre arbitrário. Então, a mensagem é: a carga de um íon num sólido não é um observável físico. Então, o que a gente usou aqui é uma aproximação.
apesar de existirem vários métodos diferentes para você estimar a carga em torno de um íon, os diferentes métodos vão dar resultados um pouco diferentes. Isso é uma análise aproximada, qualitativa. Ok? Então, beleza. E agora vamos tentar antever o que vai vir nas próximas aulas. Tá? Eu já peguei a coluna 1 e a coluna 7 da tabela periódica. E se eu for atrás de outros sistemas? Né? Por exemplo, se eu for para átomos formados pela coluna 2 e pela coluna 6 da tabela periódica. Um exemplo é o óxido de magnésio. Né? Eu tenho magnésio mais 2 e o oxigênio menos 6, formar os íons. Não, desculpa, o magnésio mais 2 e o oxigênio menos 2. Tá? Então, o que eu deveria pensar a partir do que eu fiz aqui? Bom, se nesse caso eu conseguir transferir quase um elétron inteiro do sódio para o cloro, talvez aqui com a mesma facilidade eu consiga transferir 2 elétrons do magnésio para o oxigênio. Só que infelizmente não é isso que acontece. Quando eu vou andando para o centro da tabela periódica, fica na verdade cada vez mais difícil transferir os elétrons. Tá? Por quê? Porque eu vou andando para sistemas que têm energias de ionização de um lado e afinidades eletrônicas do outro, essas vão ficando cada vez maiores e essas vão ficando cada vez menores. Então essa transferência de elétrons fica cada vez mais difícil e os compostos vão ficando cada vez menos iônicos, em vez de mais iônicos. Então tem várias maneiras de definir a ionicidade, eu não vou falar sobre essas definições agora por enquanto, mas essa é uma delas, é a ionicidade de Phillips. Né? Então você vê que os halogenetos alcalinos, fluoreto de rubídio, fluoreto de sódio, é uma escala que vai de 0 a 1. Né? Tem ionicidades muito próximas de 1, indicando que é quase uma transferência completa de carga, de certa maneira. Tá? Já os sistemas que, por exemplo, se eu fizesse um cristal de silício, né? Aí um único tipo de átomo, silício, nesse caso a ionicidade é 0. A gente, na verdade, vai ver que esse sistema não forma ligações iônicas, forma ligações covalentes. A gente vai ver na aula que vem. E no meio do caminho, eu vou ter sempre uma transição suave entre esses dois regimes. Né? Se eu vou do silício, que é a coluna 4, para compostos que vão da coluna 3 e 5, misturam átomos da coluna 3 e 5, como o arseneto de galho, eu vou ter ligações que tem essa cara aqui. Ó. Elas são parcialmente covalentes. Né? A ligação covalente ela tem densidade alta, não em torno dos átomos, mas entre os átomos, né? Como se fizesse uma molinha aqui ligando os átomos. Isso é o silício. O arseneto de galho, elas são parcialmente covalentes, mas tem uma certa maior concentração em torno do átomo do grupo 5, mais eletronegativo, que é o arsênio. Já da coluna 2 e 6 já é bem iônico, e da coluna 1 e 7, que são os halogenetos alcalinos, são os mais iônicos possíveis. Tá? Então, como regra geral, é isso que acontece. E a partir da aula que vem, a gente vai começar então a ver um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, que, por exemplo, é a que ocorre no silício, no diamante, em sistemas como esses. Mas é importante falar isso, quer dizer, nem toda ligação química, em geral, é totalmente covalente ou totalmente iônica. Elas, em geral, vão ter diferentes graus de covalência e de ionicidade. Tá ok? Tá bom, gente. Então é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e até quarta-feira. Tá? Pergunta.